E a proposta exatamente de hoje é falar sobre os custos, né? Custos esses aplicados à parte de produção. Não tem muito segredo, tá? São contas relativamente simples. Existem duas formas da gente fazer esse planejamento com os custos relacionados à produção. E, basicamente, hoje eu pretendo ocupar pouco tempo, tá? Eu espero que no máximo em uma hora, no máximo, eu consiga passar essas informações e deixar isso claro para que vocês possam desenvolver e refletir como fazer. Eu entendo que é um pouco mais trabalhoso, né? Talvez essas informações que eu vou passar aqui, mas não são complicadas. Se você seguir o passo a passo, depois pegar os slides, acompanhar exatamente o que está sendo colocado aí, vocês vão ver que vocês não vão ter, teoricamente, dificuldade para poder desenvolver, né, esses assuntos que eu estou propondo aqui para vocês, tá bom? Então, a perspectiva é essa. Amanhã, como eu falei, eu pretendo exatamente desenvolver, né, as correções dos exercícios que vocês fizeram, ou que vocês tentaram fazer, e dar um feedback individual para aqueles que já mandaram as atividades, né, para que vocês também possam estar cientes daquilo que pode ser melhorado ou não. Peço mais uma vez que talvez tenha um pouco mais de paciência com relação à resposta, porque os exercícios eles chegam em datas diferentes, então eu estou fazendo as correções aqui, mas pelo que eu vi, boa parte conseguiu produzir, conseguiu desenvolver. Eu digo boa parte daqueles que enviaram, né? Então é exatamente essa a ideia. Bom, eu vou na sequência então, vou falar sobre os custos de produção aqui, né? Então vamos lá. O objetivo hoje, tá, é falar sobre aquilo que nós chamamos de planejamento agregado de produção, né? O que é o planejamento agregado de produção? Então é uma questão teórica, eu vou ser breve, tá, para não ficar cansativo, mas quando a gente fala de planejamento agregado de produção, a gente sabe que existe o planejamento da produção, que é o que vocês viram lá na UC, por exemplo, 10, na UC 9, né? E também um pedacinho disso na UC 8. Aqui foi mais a questão das ferramentas da qualidade, né? Só que aqui, ó, quando a gente fala de planejamento, você está pensando exatamente no quê? Ou na operação, que é o que faz aí, por exemplo, o C9, né? Ou no controle de como produzir. Então, aquilo que nós discutimos, né, na OCs, quando eu digo nós, eu coloco aqui tanto eu como o Jadson durante as aulas, nós discutimos aqui na UC8, 9 e 10, o controle e a operação de como produzir alguma coisa. Quando eu digo aqui planejamento agregado de produção, perceba que existe aqui uma palavrinha ó, diferente, agregado de produção. Essa minha perspectiva não é o controle, né, ó, da produção e nem a forma de produzir a operação. Eu estou olhando aqui a questão do dinheiro, porque nós estamos falando de custo. Então, quando nós falamos de planejamento agregado de produção, é uma forma de olhar esse custo, porém olhar de uma forma mais inteligente, certo? Então a gente vai tentar entender que existem duas formas de você tentar melhorar esse custo de produção, e aí eu vou explicar para vocês essas duas formas. Eu pretendo fazer isso de forma simples por vários motivos. Primeiro, não estamos todos em uma mesma sala e nem todos têm oportunidade de acompanhar, talvez, com as mesmas tecnologias ou recursos. Então, eu vou tentar fazer isso daqui de forma simples, né? Simplificada, para que vocês, de alguma forma, possam entender isso melhor, seja no celular, seja no computador, e para que vocês também possam produzir isso durante o desenvolvimento do projeto integrador de vocês. Só para lembrar, e aí eu vou retomar, porque eu comecei a gravar um pouquinho depois. Nós estamos falando aqui hoje, nós vamos falar sobre produção, amanhã eu pretendo tratar a armazenagem, depois transporte, e aí, obviamente, todas essas bases, transporte, armazenagem, produção, mais matemática financeira, vai dar a sustentação para que vocês possam produzir o projeto integrador.
Lembrando sempre, pessoal, que a ideia, tá, é que vocês, no fim, né, desses encontros virtuais, vocês tenham um tempo para planejar o projeto integrador. Nós vamos definir essa questão, né, lá no final desses encontros virtuais. E a ideia é que, claro, pense da seguinte forma: você pegando esse conjunto de informações que eu te passei aqui, mais aquilo que nós estudamos em sala, dá subsídio para você construir o curso, né, para construir exatamente o projeto, aliás. Então, quanto mais você se dedicar, mesmo que seja difícil, né, com essa questão que nós estamos passando já vem há um tempo, são 2 meses, entenda que se você desenvolver esse projeto, você, de certa forma, fica menos tempo amarrado ao curso. Você consegue concluir com mais rapidez, né? E você não fica preso a uma eventual recuperação de conteúdo, retorno. Então, vale talvez um pouco do esforço. Eu sei que é difícil, muitos estão passando por dificuldade de acesso, mas se você tem como vantagem essa possibilidade ainda de acompanhar essa gravação ou assistir isso ao vivo, depois que nós encerrarmos nessas transmissões, tente, né, exatamente nesse intervalo que nós vamos atribuir para que vocês possam pensar no projeto, ficar beneficiado no futuro. A questão de quando retornarmos, você já tem o projeto, então fica mais fácil para você concluir o curso do que acompanhar todas as aulas, né, ou boa parte delas, ou buscar essas informações para depois tentar pensar no projeto. Né? O que eu estou querendo dizer aqui para você é não procrastinar, né? Ou seja, não demorar para desenvolver. Porque aí o maior prejudicado vai ser você, vai demorar mais para acabar o curso. E a gente sabe que isso não é bom, né? A gente tem, às vezes, algumas metas. Os colegas, pelo que eu conversei, pretendem fazer faculdade, outros pretendem ir para as outras áreas. Então, é importante que vocês tenham essa visão e utilizem o máximo o máximo do tempo disponível de vocês. Até abrindo um parênteses, né, para concluir da sequência da explicação. Enquanto eu falo aqui com vocês, eu também tenho outras atribuições, eu até contei, acho que falei para vocês, estou numa graduação e estou fazendo aqui esse trabalho com vocês, tenho outros trabalhos também, então todo o tempo disponível que eu tenho eu procuro ou estudar como aluno ou providenciar alguma coisa que me faça ter um desempenho profissional que ajude tanto vocês como outras turmas que eu trabalho também. Então aproveite muito bem o seu tempo, e a tendência é que você tenha um benefício mais adiante. Esse benefício que eu digo, ele pode ser melhor remuneração, ele pode ser mais conhecimento, vai proporcionar condições melhores para você, certo? Então é isso que eu estou destacando aqui para vocês, tá bom? Bom, rapidamente então, retornando aqui àquilo que é significativo, eu quero compartilhar com vocês então esse planejamento agregado. Então, existem, tá, pessoal? Basicamente, existem 3 estratégias. Eu vou apresentar 2, tá? Que são as mais utilizadas, que são as mais simples. Então, se eu quero produzir algo, eu tenho 2 formas, tá? De basicamente produzir algo. A primeira é ter um quadro fixo de funcionários e formar estoque regular. Ou seja, vamos supor que a empresa tenha 40, que é o exemplo aí, ó. Então, vou mudar aqui, ó. 50 funcionários, tá? Eu vou manter esses 50 funcionários na minha linha de produção. Então, é uma equipe fixa, tá? Vou chamar isso aqui de equipe fixa. Não muda. Só que, em contraponto, para justificar esses 50 funcionários, eu preciso sempre ter estoque. Ou seja, significa que eu vou ter que ter material armazenado, certo? Então, uma forma de produzir é ter uma equipe fixa, ou seja, o mesmo número de funcionários, só que por contraponto, para justificar esses 50 funcionários, eu preciso também o quê? Formar estoque. Então, eu vou produzir mais do que a minha demanda para justificar necessariamente a necessidade desses 50 funcionários na minha empresa, certo? E aí, automaticamente, isso vai trazer um custo maior de estoque, tá? Uma outra forma de fazer isso é você ter um quadro dinâmico de funcionários. Ou seja, naquele mês que você produz mais, então vamos pegar um mês aqui de forma aleatória, a gente está aqui no mês de maio, certo?
Então, imagina que nesse mês de maio, eu tenho que fabricar, por exemplo, de um determinado produto, 2.000 unidades, certo? E nós estamos caminhando para o mês de junho. Então, imagina que a minha demanda, isso aqui é demanda, tal, é o quanto que eu tenho que produzir em maio. E imagina que em junho, tá? Você tem que produzir muito menos que isso. Você tem que fazer 500 unidades, certo? Então, em vez de fazer 2.000, em junho você precisa fazer 500 unidades. Aí, o que acontece aqui? Para fazer 2.000 unidades, por exemplo, aqui você vai precisar, por exemplo, né, ó, de, vamos supor aqui, 100 colaboradores. Então, para dar conta, né, de quem para produzir essas 2.000 unidades, eu vou precisar de 100 colaboradores. Só que aqui, ó, como é um número muito menor, tá? Significa que eu não preciso de 100 colaboradores. Talvez eu precise aí de quanto? Talvez eu precise de 25 colaboradores. Já é o suficiente para produzir 500 unidades. Bom, então eu não preciso de tanta gente. E também, se eu quiser estender esse raciocínio, talvez eu não precise de tantas máquinas, tá? Então, essa mudança que eu posso ter de ter funcionários a mais ou a menos, conforme o mês, a gente chama de quadro dinâmico de funcionários. E é daqui exatamente que vem aquela expressão daqueles trabalhos temporários, certo? Vou dar um exemplo muito simples para você poder me entender. Imagina que no final do ano, você tem, às vezes, no comércio, abertura de cargos, né? De vagas temporárias. Por quê? Porque tem muita venda, né? Porque necessariamente tem muita produção. Então, aquela galera que é contratada, às vezes está desempregada, está num momento difícil, ela acaba ingressando no mercado de trabalho numa vaga temporária, não é isso? Não sei se muitos já passaram por isso ou já vivenciaram, conhece alguém que precisa fazer isso. Aí ela acaba sendo absorvida pela empresa, então passou aquele período, ela tem que buscar uma outra oportunidade de trabalho. Então, e essa estrutura de trabalhar com um grupo fixo de pessoas ou um quadro dinâmico são aquilo que nós chamamos de estratégias. E elas podem ser aplicadas aonde? A produção. E isso vai impactar no quê? Isso vai impactar nessa estratégia, tanto a 1 como a 2, ela vai me possibilitar ter mais custo, ou seja, gastar mais, né? Ou ter menos custo, ou seja, gastar menos, tá bom? Então, a estratégia de produção, ela pode se basear num quadro fixo de formação de estoque, ou ela pode ter um quadro dinâmico de funcionários. Então, aqui, o número de funcionários, ele varia. Ó, varia, mês a mês. E, automaticamente, também, esse número de funcionários variando, também, ó, o número de materiais ou produtos, né, também varia. Então, eu posso trabalhar aqui, ó, necessariamente com menos estoque. E isso vai também possibilitar com que eu possa rever os meus custos. Então, existem duas estratégias, tá bom? E aí eu trouxe um probleminha para poder mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, que é o foco da aula de hoje, que é explicar exatamente como que eu posso estudar o custo na produção. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde, esteja você assistindo isso ao vivo gravado, é que existem duas estratégias. Eu mantenho um quadro fixo de funcionários e passo a produzir estoque regular, ou seja, eu vou ter estoque maior do que a minha demanda, né? Ou eu vou ter um quadro dinâmico de funcionários, eu vou até ter um pouquinho de estoque, mas não tanto, mas em compensação, eu vou precisar trazer mais pessoas ou ter menos pessoas conforme os meses que se passam na minha empresa, tá certo? Então, são essas duas bases que são importantes você conhecer, tá bom? E existe uma terceira via,
que eu não vou entrar no mérito aqui, que é mista, trabalhar de forma alternada, tá? Ou um ou dois. Isso aí a gente pode falar um pouco depois, mas eu vou pegar o básico para ficar um pouco mais fácil para a gente poder entender esse começo de assunto. Bom, vamos avançar então. Então, avançando aqui, eu costumo fazer isso, eu gosto muito de fazer essa abordagem aqui, porque eu entendo que é assim, legal. Eu contei para você aqui nesse slide toda a história, né? Ou o resumo do que é isso. Na verdade, é um resumo. E aí eu quero levar isso para a prática. Por quê? Porque se eu ficar aqui só na teoria, né? Já é cansativo talvez você assistir aula aí do outro lado, de frente para o computador, até mesmo na sala de aula. Então, como é que eu faço para aplicar isso aí na prática, né? Então, eu vou mostrar aqui para você um exemplo, para você poder me entender, né? E aí, é claro, em cima dessa estrutura, a gente pega essas informações e aplica no problema. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Então, eu trouxe um probleminha, tá? Que eu peguei aqui de um livro para poder ilustrar. Então, olha só. A empresa Vestibras inicia o ano com 40 costureiras. Já deu para perceber que eu estou falando de uma empresa do setor têxtil, né? Cada costureira é capaz de produzir, em média, uma peça de roupa por hora. Então, veja só, 40 costureiras, uma peça de roupa por hora. São 40 colaboradoras, ou colaboradores, né? Poderia ser costureiros também, uma peça de roupa por hora. Isso representa uma capacidade de produção de 6.333 peças por mês. Isso aqui é uma média, tá? Então, isso aqui é uma média. Trabalhando em regime normal de um turno de 8 horas por dia e considerando uma média de 21 dias por mês. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar isso aqui que eu grifei para você entender melhor. Então, são 40 costureiras, tá? Essas costureiras trabalham, em média, deixa eu fazer aqui uma chave, trabalham em média 21 dias, isso por mês, beleza? Esses 21 dias, em média, 8 horas por mês, tá? E aí o que acontece? Elas conseguem fazer aproximadamente uma peça por hora. Então, perceba, eu peguei o problema, ó, e trouxe essas informações. Quantidade de dias trabalhados no mês, mais ou menos, né? Por que mais ou menos? Porque tem mês que tem menos dias úteis, né? 8 horas aqui também é um valor aproximado, e uma peça por hora. A empresa inicia o ano sem estoque e gostaria de terminar também sem estoque, o ano, né? Com o valor de menor estoque possível. A Vestibras levantou os custos variáveis, né? Os custos para as várias formas de ação para atendimento da demanda prevista. Olha só, primeira informação então que você tem que tirar de todo esse textão aqui: 21 dias por mês, 8 horas por mês, uma peça por hora. E aqui, ó, um levantamento de custos, né, ó, que necessariamente vai estar no próximo slide, porque não cabe aqui. Então, essa daqui, ó, é a informação da equipe lá que trabalha na operação. 40 costureiras, 21 dias por mês, 8 horas por mês, uma peça por hora. Beleza? E aí, ó, para saber quanto é que custa essa galera trabalhando, a gente busca algumas informações. Essas informações, elas estão disponíveis aonde? No departamento financeiro da empresa, né? Então, é claro, você tem como fazer esses cálculos? Tem. Eu vou fazer aqui? Não detalhadamente, porque o nosso tempo não permite. Mas esses custos, eles são obtidos no departamento financeiro. Ah, mas eu trabalho com logística, eu preciso saber isso? Depende. Se você for um cara da área de logística, tá? Que está dentro de planejamento e controle da produção, você precisa saber não apenas o que é feito, mas também quanto é que custa, até para justificar talvez um investimento ou um aperfeiçoamento na sua área. Então é fundamental. Não é um requisito obrigatório para todas as áreas de logística, dependendo da situação, não. Mas é fundamental hoje você saber quanto é que custa uma operação na empresa. Então, é muito importante você buscar esses números. E que números são esses?
Isso daqui, então, é da operação, ó, essa parte de cima, tá? Vamos agora ver quais são os custos. Então, eu vou avançar aqui para você ver. Só que antes do custo, tá? A gente tem aqui, ó, uma demanda mensal. Por quê? Você tem lá, ó, 40 costureiras, certo? Que faz uma peça por hora, trabalha 8 horas por dia, em média, né, ó, em média, mais ou menos 21 dias por mês, certo? Essa daqui, ó, esse pessoal é que vai fazer a roupa, né? As roupas, beleza? E quanto de roupa você vai ter que produzir? Olha o que eu tenho aqui, ó, a demanda. Então veja aqui a nossa demanda. A demanda para janeiro, quantas roupas eu tenho que fazer? 3.500 unidades. Para fevereiro, 4.900. Para março, 5.200. Ah, e lá para dezembro, 6.600, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, até para saber se você vai precisar de mão de obra externa ou não, tá? É saber se aquilo que você tem para produzir, necessariamente, se essa galera aqui, ó, dessa galera que está aqui, vai dar conta, até por questão de tempo, de fazer essa demanda que está aqui. Então, eu preciso saber exatamente se essa galera tem como produzir, né? Por que eu tenho que fazer isso? Para ver exatamente, né, ó, se essa mão de obra vai precisar de auxílio externo ou não, ou se eu vou precisar contratar mais pessoas, né? Olhando do ponto de vista de custo, então eu estou querendo saber, eu tenho 40 costureiras, essas daqui são as minhas demandas. Será que eu consigo produzir, né? Será que essa galera vai dar conta de toda essa demanda ou vai faltar funcionário? Então, aí a gente tem que fazer umas continhas aqui. Como que você faz isso? Então, aqui, ó, primeiro exemplo. Eu vou pegar as minhas demandas, se eu somar 3.500 com 4.900, com 5.200, com 6.500, até os 6.600, eu vou ter um total de quanto? 80 mil. Então, significa que eu tenho que produzir, ó, 80 mil peças de roupa, certo? Isso é o que está previsto para o ano todo. E quanto que eu consigo produzir? Então vamos lá. Ó. Nós vamos ter aí, ó, 252 dias, né? Aí você vai me perguntar, como é que você chegou nesses 252 dias, professor? As 8 horas está aqui, né? Ó. 8 horas está aqui, ó. Né, ó. 8 horas por dia é esse cara aqui, certo? E 40 costureiras, você já falou para mim também que são 40, né? Os 8 estão aqui, como é que a gente chegou nesses 252? Simples. Nós pegamos, qual é a média de dias que nós trabalhamos? Não é 21 dias? Então, 21. Quantos meses nós temos aqui no ano? 12. 21 vezes 12 dá quanto? 252. 8 horas por dia é o que a galera trabalha lá em cima. Quantas costureiras você tem? 40. Então, 252, que é o número de dias que eu tenho úteis no ano, entre aspas, né? Que é uma média. Vezes 8 horas por dia, vezes 40. Quanto que eu vou conseguir produzir de peças? 80.640. Quanto que eu preciso produzir? 80 mil, certo? Moral da história, você tem uma demanda de 80 mil, você consegue fazer 80.640. Está lá no limite, mas você consegue. Então, significa que aqui, ó, ok, o que eu tenho de pessoas, né, ó, me permite produzir a demanda. É confortável a minha situação? Claro que não. Por quê? Ó, eu só consigo produzir 640 unidades a mais, certo? Então, significa que se tiver um probleminha, eu vou estar lá no limite. Mas eu tenho a convicção de que 40 costureiras são necessárias, certo? Dando sequência aqui, por que a gente faz essa conta? A gente faz essa conta, pessoal, para necessariamente verificar se vai existir a necessidade de mão de obra adicional, ou seja, contratar mais alguém, ou se nós vamos precisar de aquilo que nós chamamos de horas extras,
Será que eu vou precisar de mais costureira? Será que eu vou precisar de mais mão de obra? Né? E será que eu vou ter que fazer horas extras? Porque horas extras significa que eu vou pagar mais para que o colaborador possa produzir num intervalo de tempo diferente daquilo que ele foi contratado, certo? Então, isso aqui, ó, é o primeiro exemplo. Então, eu peguei as informações de quem trabalha na produção, quantidade de peças feitas por hora, a quantidade de dias, de horas trabalhadas por dia, a quantidade de dias trabalhados no mês e uma eventual demanda. Fiz o confrontamento da minha demanda, considerando os dias trabalhados no ano, as horas trabalhadas por dia, o número de colaboradores e vi que, ok, esse pessoal tem como produzir. Claro, é uma situação confortável aqui? Não, são 640 unidades a mais. Perceba, é um número muito próximo, mas é possível, né? Então, eu já posso até ter uma estimativa que talvez eu use aqui, ó, horas extras. Se uma máquina quebrar, se uma costureira faltar, se nós tivermos erros na produção, então, talvez seja muito propenso, talvez, à utilização de horas extras. Para um exemplo ficar simples, eu estou partindo do princípio que isso não vai acontecer, mas poderia ocorrer, tá bom? Então, vamos lá. Ó. O que eu fiz até agora? Eu vou até abrir o bloco de notas para complementar um pouco, né, do meu slide. Então, se eu estiver olhando aí questão de custo em produção, o que eu fiz até o presente momento? Né? Eu necessariamente peguei, primeiro, as informações dos colaboradores, né? E o que eu tenho como informações de colaboradores? Primeiro, número 1 aí, ó. A quantidade de operadores. O número 2, eu coloquei o que aqui, ó? Além da quantidade de operadores. A quantidade de peças por hora, certo? O número 3, a média de dias úteis no mês, certo? Então, esse cara aqui, ó, eu vou chamar de letra A. A letra B, o que eu consegui fazer aqui até agora? Eu peguei a minha demanda. Então, eu tenho uma demanda, no meu caso aqui é uma demanda mensal, obrigatoriamente ela precisa ser mensal? Não, mas geralmente ela é mensal. E o que tem nessa demanda? A quantidade de peças produzidas, ou que serão necessárias, né? Que serão necessárias para produzir, né? Serão necessárias a produção, para produzir, certo? Então, tem essa informação. E aí, ó, na letra C, tá, ó, nessa letra C, eu fiz essa continha aqui do lado, que é o que, ó? A demanda comparado com aquilo que eu tenho capacidade de produzir. Então, eu fiz isso daqui, né, ó? Eu confrontei demanda versus a minha capacidade de produção. Então, a minha demanda, ela é de 80 mil peças, nesse meu exemplo, certo? E a minha capacidade de produção, ela é de 80.640. Por quê? Porque eu levei em consideração 252 dias trabalhados ao longo do ano, vezes 8 horas por dia, vezes 40 costureiras. E isso, obviamente, me entrega um valor de quanto? Me entrega um valor de 80.640 peças. Em outras palavras, a capacidade produtiva existente atende à demanda, certo? Então, isso é um aspecto positivo. Então, veja aí, ó. Então, esses 3 passinhos são muito importantes para a gente começar a fazer esse planejamento, ok? Bom, vamos avançar. Então, informações do colaborador, demanda mensal, demanda versus capacidade. Sem as informações do colaborador, eu não consigo a capacidade. E sem a demanda, eu não consigo saber se eu consigo produzir ou não.
tá bom? Então, eu vou até salvar isso aqui, e eu posso até mandar depois aí, ó, vou colocar aqui na minha área de trabalho, eu vou colocar como anotações 17. E aí eu compartilho para quem estiver assistindo aí a gravação ou para quem viu isso daí ao vivo, tá bom? Vamos avançar aqui então, pessoal, vamos lá. Depois que você passou pela demanda, né, esse levantamento mensal aí, o que você precisa? Lembra que eu falei que existem custos, tá? Que eles são oriundos da área financeira? Algumas coisas sim, e outras coisas são da própria logística. Então, por exemplo, eu tenho que levantar aqui agora aquilo que a gente chama de custos com produção. Então, essa tabela, ela vai ter algumas pessoas que vão te ajudar a montar. Bom, quando você fala de estocagem, a gente está falando da galera de logística, só que trabalha na estrutura de armazenagem, certo? Quando a gente fala de contratação, demissão, hora extra, hora normal, uma outra pessoa que vai te ajudar aqui nisso é o RH, que é o Recursos Humanos. Quando você fala de matéria-prima, uma outra área que vai te ajudar aqui é a área de compras, né? E aí, é claro, perceba que nesse contato aqui, ó, eu tenho 3 áreas, no mínimo, que vão ser responsáveis por me fornecer esses valores aqui, certo? Pode ser o setor que você atua, como pode ser outro, tá? Então, significa que o próximo item que eu tenho que fazer é um levantamento, né? Levantamento, ó, dos custos com produção. Então, no meu exemplo aqui, eu estou falando que a estocagem, tá? Ela custa R$2 por unidade por mês. Então, um produto parado no estoque custa R$2, certo? Por unidade. Os atrasos. Se eu atrasar a produção, eu tenho uma perda de R$6 por unidade por mês de atraso. Então, se, por exemplo, nós estamos aí no mês de maio, já vamos entrar em junho. Vamos supor que ao final do mês de maio, eu deixei de fabricar 10 unidades. E essas 10 unidades eu vou ter que fazer em junho, certo? Quanto que eu perco por unidade? 6. 6 vezes 10, o meu prejuízo no final de maio vai ser de quanto? R$60. 6 unidades que ficaram para produzir em junho, sendo que era para fazer em maio. Então, tem um custo aqui relacionado a atraso, certo? É esse raciocínio que eu quero mostrar aqui para você. Bom, aí nós temos aqui a contratação. Eu vou precisar contratar costureira, né? Vamos supor que eu fiz a conta aqui, ó, e eu vi que eu não tenho mão de obra suficiente. Aqui deu, mas vamos supor que não desce. Você vai ter que contratar uma costureira, não é isso? Para contratar uma costureira, você precisa fazer teste, você precisa fazer entrevista, você precisa fazer uma série de coisas. Tem todo um custo operacional para fazer isso. Por isso que eu falei que o RH, ó, é subsídio. Porque a gente tem como apurar isso? Até tem, mas não é o foco do curso. Então, a contratação é de R$450 por costureira. Então, para colocar uma costureira dentro da empresa, você vai gastar R$450. E também o oposto. Se eu for demitir uma costureira, quanto é que custa? 650. Tá certo? Então, para demitir, 650. Uma hora normal de trabalho da costureira, custa quanto? Nesse nosso exemplo aqui, ó, R$3 por peça de roupa. Uma hora extra, R$4,50 por peça de roupa. Ah, quer dizer então que se ela tiver que trabalhar fora do horário de trabalho é mais caro? Sim, hora extra, mais caro. Quem vai te ajudar nisso de novo? Recursos Humanos. Tá bom? A subcontratação, R$7. Você vai falar, professor, o que é esse negócio aqui de subcontratação? Vou te dar um exemplo para você poder me entender. Imagina que nós estamos fazendo aí a confecção de roupas, tá? E a minha equipe, ela não tem mão de obra suficiente, eu não tenho pessoas para produzir a quantidade que eu preciso. Eu posso fazer isso aqui, ó, terceirizar? Você pode fazer isso? Pode. Posso colocar uma outra empresa para me ajudar? Pode. Então, imagina que eu tenho lá um grupo de costureiras para fazer um determinado tipo de camiseta, tá? E aí as minhas costureiras não vão dar conta, é muita coisa para fazer. Eu posso procurar uma empresa parceira e terceirizar? Pode. Ela vai fazer isso de graça? Claro que não.
eu vou pagar ela. E quanto que eu vou pagar? R$ 7,00 por peça de roupa. Então, se não cabe na minha empresa, eu vou levar isso, uma parte dessa demanda, para outra empresa para fabricar. É de graça? Claro que não. Quanto é que custa? R$ 7,00. Ou seja, percebam, é muito mais caro do que a hora normal e do que a hora extra, né? Ó, é bem mais, custa R$ 7,00, porque aí eu vou ter um terceiro fazendo isso para mim, tá bom? Bom, matéria-prima. Matéria-prima aqui também, ó, um outro exemplo, né? Ó, são R$ 30,00 por peça de roupa. Então, se eu for fazer uma roupa, por exemplo, vai linha, tecido, botão, etc., quanto é que custa tudo isso daí? Ah, todos esses materiais são R$ 30,00, tá bom? E quando a gente fala do salário da costureira, é uma parte dele aqui, tá? Mas o salário pelas questões trabalhadas, 504 por funcionário por mês. Isso com relação à atuação dela na produção. Então, R$ 504, tá bom? Então, claro, aqui são números pequenos, eu poderia melhorar esse salário aqui, né? O ideal seria que ela ganhasse mais, até pelo custo de vida que nós temos hoje. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Para você poder entender. Posso colocar o número que eu quero aqui? Pode. Não precisa, obviamente, ser esses números que eu estou mostrando. Aqui são exemplos, tá bom? Então, perceba que o que eu fiz aqui agora foi puxar os custos com produção, com a ajuda da parte de armazenagem, da galera de log, né? Recursos humanos e a área de compras. Porque, ó, esse preço do material, ele vem da questão de compras, né? Essa parte aqui relacionada à contratação, demissão, subcontratação, hora extra, a subcontratação não, mas ó, essa parte aqui, ó, é o RH. Essa subcontratação pode ser a compra, né? A área de compras. Aqui pode ser a área de compras. Aqui o RH, aqui necessariamente, ó, eu posso estar falando do pessoal de logística na área de armazenagem. Esses atrasos também eu posso me referir aqui, ó, à própria galera que faz o PCP. Perceba que são, no mínimo aqui, ó, 4 áreas que vão ter que trabalhar em conjunto para levantar esses valores, tá bom? Então, voltando aqui nas minhas anotações, tá? Capacidade produtiva, parei na letra C, né? Ó, a letra D de dado, tá? Depois você pode até anotar isso, eu sugiro, né? Para quem estiver assistindo essa gravação, que depois anote essas informações aí num caderno, fica muito mais fácil. Então, olha só, eu tenho que fazer aí, ó, o levantamento dos custos com produção, ok? E aí, é claro, tendo esse levantamento, a gente passa agora a estudar, né, a questão exatamente do que, ó, deixa eu só voltar aqui, ó, a gente passa a estudar a possibilidade ou da estratégia 1 ou da estratégia 2, certo? Ou manter o número de funcionários ou um quadro dinâmico de funcionários, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer agora? Ah, um outro ponto importante que eu esqueci, né? Acabei fazendo aqui, esqueci. O preço de venda. Então, uma outra informação que você tem que ter aí, ó, é o preço de venda. Então, cada peça de material, né, fabricado, custa quanto no mercado? R$ 60. Então, uma peça de roupa é igual a R$ 60. Nossa, então esses custos aqui que você está fazendo é de 1 SKU? Sim, tá? Esses custos que eu estou te mostrando é um produto que a fábrica faz. Então, se eu estiver olhando essa perspectiva, imagina que é uma fábrica de roupas, eu estou olhando aqui, por exemplo, o produto camiseta, né? Eu não estou me referindo a calça, eu não estou me referindo a moletom, eu não estou me referindo a uma camisa. Eu me refiro a uma camiseta. Então, perceba, esse raciocínio que eu estou te mostrando, ele é aplicado para cada um dos produtos. Aqui eu estou mostrando somente a questão da camiseta, tá bom? Então, voltando aqui nas minhas anotações, levantamento dos custos com produção e também o preço de venda, ok? Isso é muito importante você conhecer e saber, tá bom? Bom, avançando aqui um pouquinho e dando avanço aqui sobre as questões, a gente vai exatamente fazer agora o plano agregado de produção.
E o que é esse plano agregado de produção? Vou mostrar aqui para você, para ficar um pouco mais claro. Eu vou começar agora pela estratégia 1. O que é a estratégia 1? Manter funcionários, ou seja, eu vou manter aquelas 40 costureiras, tá? Só que em compensação eu vou precisar fazer estoque, ou seja, significa que eu vou ter material armazenado. E isso aqui, ó, não tem nenhum problema. A grande questão aqui é que isso daqui vai estar em grandes quantidades. Beleza? Então isso aqui vai estar em grandes quantidades, porque eu tenho 40 costureiras, tá bom? Bom, vamos lá então. Então veja só, o que acontece aí, ó? Eu vou pegar aqui algumas informações e vou voltar daqui a pouco para você entender. Eu vou começar pelo primeiro passo, né? Ó, passo 1. Tudo aquilo foi pré-requisito para começar a fazer essas contas, tá? A primeira coisa que eu tenho que buscar é aquilo que a gente chama de receita. Ou seja, receita é um jeito diferente de dizer o quanto a sua empresa ganha de quê? De dinheiro, certo? Então, tem que pegar a quantidade de produto da demanda prevista multiplicado pelo preço de venda do produto. Então, se você voltar naquela tabelinha que eu estou mostrando para você lá no começo, vou mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. A demanda que eu tenho aqui, a demanda para janeiro, tá? É uma demanda de 3.500 unidades. Tá vendo aqui, ó? 3.500. Então, o que eu tenho que fazer, ó? Se a demanda de janeiro é de 3.500, então eu vou pegar, ó, vou fazer isso daqui, ó. 3.500 vezes 60. Quem é esse 60? Esse 60 que você está vendo aí é o preço de venda. Quanto que custa aí uma roupa? Olha aqui, ó. Tinha mostrado aqui anteriormente. Olha o preço aqui, ó. 60. Então, eu peguei a demanda e relacionei com o preço de venda, certo? Então, 3.500 vezes 60 me dá um valor total de quanto? 210 mil reais. Significa que isso é o que a empresa vai ganhar com vendas. Então, se a gente vender essas 3.500 unidades em janeiro, né, ó, demanda de janeiro vezes o preço de venda, significa que isso vai gerar quanto? 210 mil reais de receita para a minha empresa. É um bom número, né? Então, significa que você vai ganhar 210 mil reais. Porém, tudo, entretanto, não significa que esses 210 mil reais vão ficar no seu bolso. Por que não significa isso? Porque você tem gastos, né? Você tem custos. E a gente vai ver que esses 210 mil reais eles vão sendo reduzidos até a gente achar se nós tivermos lucros, prejuízos ou ficamos no 0 a 0. Então, nós vamos ver aqui como fazer isso. Tá? Então, vamos avançar. Primeira coisa, passei aqui, ó, pela questão da receita, que é o passo 1, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou para o passo 2. O passo 2, tá, ó, consiste exatamente no que, ó? Em a gente ver, por exemplo, ó, a matéria-prima. Se eu vou produzir alguma coisa, eu tenho empregabilidade da matéria-prima, né? Se eu for fazer um bolo, matéria-prima, talvez uma delas seja a farinha, a outra seja o ovo. E tudo isso custa alguma coisa. Então, tem que achar o custo com a... E esse custo, necessariamente, é um custo que nós vamos chamar aqui de custo total, beleza? Então, significa que nesse contexto aqui, ó, é um custo, né, que nós vamos classificar como um custo total de matéria-prima. Então, vamos acompanhar aqui o raciocínio, né? Primeira coisa, o que vai acontecer? Quanto que eu consigo produzir em janeiro, né? Esse é o primeiro ponto. Então, quantas horas por dia as minhas colaboradoras trabalham? São 8 horas. Então, ó, 8 horas por dia. Quantos dias por mês nós trabalhamos?
Você viu lá que era 21. Está aqui, 21 dias. Quantas peças são feitas por hora? Ah, é uma peça por hora. Beleza? Quantos funcionários nós temos? Lembra que são 40 costureiras? Vamos lá. 40 costureiras. Quantidade de funcionários. Então, eu vou pegar 8 vezes 20 vezes 1, que é a quantidade de peças por hora, vezes 40. Quanto que a gente vai conseguir produzir de material no final do mês? Se eu fizer 8 vezes 21 vezes 1 vezes 40, eu consigo fazer 6.720 unidades. Ou, se você preferir, 6.720 peças de roupa. Ok? 6.720 peças de roupa. Ok? Bom, e aí tem um detalhe. São 6.720 peças, e aí você vai se lembrar que o custo com matéria-prima, ele é de R$ 30. Da onde saiu esse 30? Vou mostrar para você aqui, ó. Lembra que eu falei que você tem que ter uma tabela com os custos? Olha só, custo com matéria-prima. Olha aí, ó. Custo com matéria-prima. Quanto é que é aqui, ó? 30 reais. Ok? Então, esses 30 que você está vendo naquele meu exemplo, ele veio da onde? Daqui, né? Ó, aos 30 aí, certo? Então, esses 30 que você está vendo, né, ó, é esse cara aqui, ó, eu vou destacar ele aqui com a caneta. 30. Então, veja só. Se eu fabricar 6.720 unidades, vezes 30, quanto que eu gastei, então? 201.600. Então, olha só que interessante. Falei para você que você vai faturar 210 mil. Só que, em compensação, desses 210 mil, 201, você vai tirar esses 201 só para pagar matéria-prima. Percebeu? Você ganhou 210. Só que aí você já tem que apurar os gastos que você tem. Desses 210, 201 é só para pagar matéria-prima. Percebeu o que aconteceu aí? Ficou um número bem pequenininho, né? Imagina, você tem 210 reais na carteira, você tem uma conta para pagar de 201. O que aconteceu? 9 aí, né? Claro que aqui é até menos, ó. Eu tenho uns 600 aqui. Bom? Então, isso é um ponto importante. Aí, avançando. Passo 3. Passo 3 consiste exatamente no que, ó? Em mão de obra em hora normal. Ou seja, eu poderia também verificar aqui, ó, a questão da hora extra. Só que lembra que cabe no meu trabalho a questão da produção, eu não preciso de hora extra. Então, não tem a necessidade de fazer o cálculo de hora extra, porque dá para produzir no horário normal. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Então, perceba, eu achei aqui no primeiro passo quanto eu vou ganhar, eu vi aqui o quanto que eu vou ter que pagar de matéria-prima, e agora eu estou querendo saber quanto que eu vou ter que pagar de mão de obra, tá? Então, como que a gente faz esse cálculo de mão de obra? Então, vamos lá. De novo, quantas horas eu trabalho por dia? 2 horas. Quantos dias eu tenho no mês? Média 21. Quanto que uma costureira ganha por hora trabalhada normal? R$ 3. Da onde veio esses R$ 3? Ó, talvez seja uma pergunta que você esteja fazendo aí. Esses R$ 3, tá? Eles vieram desta tabelinha. Eu insisto na importância dela. Olha só, hora normal. Quanto que vale a hora normal? 3. Está aqui, ó. R$ 3. Tá vendo? Então, nesse caso aí, aqueles R$ 3 que você vê, vem dessa tabelinha. Essa tabela ela é muito importante, né? Então, nesse caso aqui, ó, ela veio da tabela. Tabela de quem? De custos que você levantou. Bom? Então, 8 vezes 21 vezes 3, só que eu não tenho uma funcionária só. Eu tenho 40 costureiras. Então, olha só como é que fica a conta. 8 vezes 21 vezes 3 vezes 40. Quanto que eu vou ter que pagar de mão de obra ao longo do mês? R$ 20.000. Então, significa que daqueles 210,
201 é para matéria-prima e 20 é para a mão de obra. Já deu para perceber que você gasta mais do que você ganha, certo? Você tem 210. 201 é para pagar matéria-prima e 10 é para pagar mão de obra. Então, significa que você está gastando já mais do que você ganhou, né? Então, deu quanto aí, ó? R$ 20.160, tá? É importante destacar que quando você faz com essa primeira estratégia aqui, ó, que é aquela que eu falei, né, de você manter um número fixo de colaboradores, tá? Independente da sua demanda, você sempre vai ter um valor mais alto de mão de obra. E é importante também destacar que pode ser maior em meses com menos dias úteis, né? Então, esse custo aqui, ó, você está vendo? Ele pode ser ainda maior se você tiver menos dias úteis. E menor, tá, ó, esse custo aqui que eu me refiro, menor, tá, ó, se você tem meses, né, ó, meses com mais úteis, tá bom? Importante destacar isso daí, daqui a pouco tem uma atividade que eu vou colocar aqui para você poder entender isso melhor quando você fizer as contas aí. Bom, vamos avançar um pouquinho. Bom, então, olha só, passamos aqui, né, rapidamente. Receita, que é o que eu ganho. Matéria-prima, que é uma perda que eu tenho. Mão de obra, que é um gasto que eu tenho. E agora a gente vai para o famigerado estoque. Você vai produzir mais, porque você tem mais pessoas. Logo, você vai gerar estoque. Gerar estoque significa que você também tem um custo para manter a mercadoria armazenada, estocada, certo? Então, como é que funciona? Então, vamos lá. Estoque de janeiro. Então, estou pegando só um mês, tá? Para não fazer os 12, senão isso aqui, esse vídeo vai ficar horas aqui falando. Olha só, estoque de janeiro. Quanto que você produziu em janeiro? Então, 6.720. De onde saiu esse 6.720? Vou mostrar aqui para você, ó. Volta aqui na matéria-prima. Olha ele aí, ó. 6.720, certo? Então, 6.720, que é o quanto eu produzi, menos, qual que é a minha demanda de janeiro? 3.500. Da onde saiu esses 3.500? De novo, vou voltar lá na tabelinha de demanda. Estou sendo um pouco repetitivo para você poder lembrar de onde eu tirei os números. Olha aqui, ó, o 3.500, tá? Então, nesse caso, avançando, né, ó, vou avançar rapidamente aqui. Então, fica 6.720 produzido, mas com uma demanda de 3.500. Então, quantas unidades vão para o estoque? Bom, isso aqui é o que eu vou vender em janeiro, certo? E isso aqui é o que eu produzi em janeiro. Se eu pegar o que eu produzi e tirar o que eu vou vender, sobra quanto? 3.220 unidades. 3.220 unidades, certo? Aí essas unidades, elas vão para o meu armazém, beleza? Só que quando elas vão para o meu armazém, eu tenho custo. E aí, eu peguei esses 3.220 unidades, que é a quantidade em estoque, tá? E aí eu multipliquei do custo por peças armazenadas. Quanto que custa um produto armazenado? Um produto armazenado custa R$ 2 por mês, certo? Então, nessa perspectiva, R$ 2 por mês, não é isso? Da onde saiu esses dois? Vou mostrar para você de onde eu tirei esse 2 para ficar fácil. Então, vamos lá. O custo de estocagem é de R$ 2 por mês. Então, ele saiu daqui, ó, R$ 2 por mês. Então, nessa perspectiva, se eu pegar 6 mil, ou melhor, desculpe, se eu pegar 3.220 e fazer vezes 2, qual vai ser o gasto que eu tenho? R$ 6.440. Esse é o meu gasto com estoque. Então, perceba, a produção me trouxe receita, mas também trouxe custos. Custos com matéria-prima, custos com mão de obra, e agora eu estou mostrando para você aqui custo com estoque. Então, perceba que eu ganho dinheiro, mas ao mesmo tempo também gasto.
Então, eu preciso fazer o nivelamento para ver se isso é viável ou não. Então, vamos avançar aqui, ó, e a gente vai ver que não é. Veja só, a receita, tá? E é esse aqui é o passo 5, que é o que eu chamo de resultados, tá? Que é quando a gente analisa as coisas para ver se isso aí é viável ou não. Lembrando sempre que eu estou mostrando aqui para você, ó, a estratégia 1. E o que é essa estratégia 1? Manter equipe fixa. Uma equipe sempre com o mesmo número de funcionários. Então, veja só, a receita foi de quanto? 210 mil reais, ok? Matéria-prima. Quanto que necessariamente você gastou com matéria-prima? 201.600. Mão de obra. Quanto que eu gastei com mão de obra? 20.060. Tudo isso, ó, por mês. Beleza? Então, estou olhando aqui quem, ó, por mês. Isso aqui por mês. Lembrando sempre que isso se refere ao mês de janeiro. Então, eu ganhei 210, mas gastei 201.600 na matéria-prima. 20.160 com mão de obra e 6.440 com estoque. Moral da história. Eu tive um resultado negativo, né? Fazendo a conta aqui, ó, só para exemplificar, é isso, né? Ó, você tem lá, ó, 210 mil, certo? Que é a sua receita. Menos 201.600, certo? Olha aí, já fica 8.400, né? Então, ó, só tirando esse primeiro já abriu um buracão aqui, né? Aí, olha só, menos 20.160, 11 pau, né? Menos 6.440. Olha aí, 18.200. Significa que em janeiro, se você trabalhar dessa forma, você vai ter uma dívida de 18.200. Ou seja, você pagou para trabalhar, que você ganhou necessariamente não trouxe nada de benefício para a sua empresa. Então, essa estratégia, que é manter uma equipe fixa, ela é funcional para esses valores que eu coloquei aqui? Não, não é funcional. Ela não gera nenhuma economia. Pelo contrário, ela te gera prejuízo, ok? Então, isso é um ponto muito importante. Bom, então a gente viu aí que a primeira estratégia me trouxe prejuízo. Vamos tentar a estratégia 2? Vamos. Então, o que eu quero que você entenda? Pensa nessas duas estratégias sempre que você for apurar um custo de produção. Ou você mantém uma equipe fixa, e aí você vai ter que gerar estoque, e aí tanto a equipe como estoque vão gerar um gasto maior por parte da sua empresa, ou você parte para isso aqui, ó, manter somente funcionários necessários e reduzir nível de estoque. Se você fizer isso, automaticamente você consegue, né, ó, meu Deus, se você fizer isso, você consegue ter aquilo que nós vamos chamar aqui de menos custos, ok? Você vai ter menos custos, né? Então, a gente vai ver aí a diferença que dá. Então, vamos lá. Estratégia 2. Passo 1. Receita. Mudou alguma coisa aqui na minha receita? Não. A minha demanda de janeiro, ela é de 3.500 unidades. O meu preço de venda mudou? Não. Continua sendo R$60. Então, necessariamente aqui, ó, eu vou continuar ganhando 210 mil, certo? E isso em janeiro. Eu não estou fazendo os outros meses, tá? Eu estou só mostrando janeiro para você poder entender. Bom, vamos lá. Depois que eu fiz a receita, agora eu vou olhar essa perspectiva aqui, ó. Matéria-prima, tá? O cálculo é feito multiplicando-se a quantidade produzida no período pelo valor da matéria-prima utilizada por unidade do produto. Veja só, a minha demanda, ela é de 3.500 unidades.
Aqui, ó, o quanto que eu vou produzir? Vai ser os exatos 3.500? Pode ser que sim, mas é muito provável que não. Por quê? Porque você tem perdas, você tem falhas, né? Você tem N problemas que vai fazer talvez com que você produza um pouquinho a mais. Então perceba que em vez de 3.500, eu coloquei aqui quanto? 3.520, né? E por que desses 3.520? Porque eu estou considerando eventuais perdas, falhas, etc. Mas eu estou levando em consideração a demanda. Aqui, ó, no anterior, eu vou voltar só para você ver, ó, na mesma conta, tá? O que que eu levei em consideração aqui? Aqui eu levei em consideração a minha demanda? Não. Nesse exemplo anterior, eu levei em consideração a capacidade produtiva, certo? Eu levei em consideração a minha capacidade produtiva. E qual que é o problema disso? Olha só, o quanto eu consigo fazer? 6.720. Só que a minha demanda, tá? Ela é de quanto? A minha demanda de 3.500, ou seja, é muito mais do que necessariamente eu tenho a capacidade para produzir. Ou melhor, a minha capacidade de produção é muito maior do que esta demanda. Então, eu não vou produzir a 6.000 e tralalá unidades. Não. Eu vou fazer quanto? 3.520 unidades. Ou seja, a demanda mais um percentual que eu posso estabelecer, né? É a demanda mais um percentual que eu posso estabelecer, considerando falhas, perdas, atrasos, etc. Bom, Bom, custo para produzir, custo de matéria-prima, mudou? Não. Então veio lá daquela tabela. Esses R$ 30 aqui que você está vendo, eles veio daquela tabela inicial. Né, ó? Só vou recapitular aqui de novo. Então, esses 30, ó, eles vieram da onde? Vou mostrar aqui para você, tá? Rapidamente. O custo veio daqui, ó. Olha aí, ó. Custo com matéria-prima. Olha ele aqui, ó. De novo. 30. Tá vendo? 30. Então, eu vou pegar 3.520, né? Ó, opa, deixa eu avançar aqui um pouquinho. 3.520, né? Ó, que é um pouquinho a mais, vezes 30. Quanto que deu? 105.600. Então, aqui, ó, matéria-prima, 105.600. No anterior, tinha dado quanto? 201.000. Percebeu a diferença? Porque você produziu exatamente aquilo que você pretende comercializar. Não exatamente, um pouquinho a mais. Mas você produziu um nível muito menor de estoque. E automaticamente você utilizou menos matéria-prima. Então aqui já começamos a ganhar dinheiro. De 105 para 201 tem uma diferença. Ok? Agora vamos avançar. Custo com mão de obra. Olha só, eu preciso saber aqui, ó, meu custo com mão de obra, tá? Como que eu faço? Também é diferente nessa estratégia 2, porque olha só, qual que é a minha demanda para janeiro? Minha demanda para janeiro é de 3.500 unidades, ok? Então, aqui, ó, 3.500 unidades, beleza? Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, só um minutinho. Tem uma seta a mais ali, ó. Eu vou aproveitar para apagar ela aí. Só um minutinho e eu já coloco aqui a explicação. Deixa eu só apagar aqui, ó, com uma setinha a mais na hora que eu montei o slide. Se não ficar ruim, depois eu esqueço, eu acabo mandando isso, fica confuso. Então, vamos lá. Então, a minha demanda para janeiro é de 3.500 unidades, certo? O que vai acontecer? Quantidade produzida por um colaborador são 168 unidades por mês. Aí você vai me perguntar, como é que você chegou nesses 168, Leandro? Então, vamos lá. Primeiro, quantos dias nós temos ao longo do mês? 21, né? 21 dias é a média, certo? Quantas horas o meu colaborador trabalha? 8. Então, 8 horas por dia. Beleza? Quantas peças ele consegue fazer? Lá no começo eu coloquei essa informação.
Ele consegue fazer 1 unidade por hora. Então, acompanhe o meu raciocínio. O camarada trabalha 21 dias, 8 horas por dia, e a cada 1 hora ele faz 1 unidade. Então, se eu fizer 21 dias vezes a quantidade de horas, que é 8 vezes 1, eu tenho quanto? 168 unidades por mês. Então, eu sei que uma costureira faz 168 unidades por mês. E eu sei que a minha demanda para o mês de janeiro é de 3.500 unidades, tá bom? 3.500 e cada costureira faz 168. Se eu pegar 3.500, tal, opa, se eu pegar, deixa eu só fechar aqui, deixa eu voltar aqui, ver, acho que ele abriu o modo legenda, bati o dedo aqui na tecla errada. Então, olha só, se eu pegar 3.500, tá, que é a minha demanda, e dividir por que faz uma costureira, então eu peguei, ó, 3.500 e dividi por que faz uma costureira. Quantos colaboradores eu preciso? 21 funcionários. Então, o que eu estou querendo dizer para você? A gente começa o ano com 40 costureiras. Só que você vai precisar dessas 40 costureiras para produzir 3.500? Não. Você vai precisar de quantos? Você vai precisar só de 21. Então, você precisa só de 21 costureiras. Bom, você não precisa de 40 para janeiro, tá? Para janeiro. Então, você vai precisar de 21 costureiras, certo? Então, esse é um ponto importante. Então, significa que eu vou abrir mão de 19 costureiras, porque 21 atende a minha necessidade em janeiro. Tá bom? Olhando essa estratégia de minimizar os custos. Bom, se nós vamos necessariamente precisar de 21 costureiras, né? Nós vamos exatamente pegar o custo de mão de obra de uma costureira. Isso aqui, ó, 504 é o custo mensal de uma costureira e vamos multiplicar por 21, porque 21 é o total de costureiras. Da onde saiu esse 504? Você deve estar se perguntando. Eu vou voltar na tabela para você ver. Tudo vem daquela tabela de custos. Então vamos lá. Ó. Vou voltar nela rapidamente. Aqui. Deixa eu limpar a tela, porque está muito suja já. Então eu vou apagar toda a tinta no slide. Só ver aqui. Não deixou? Marcar texto. Não, ele não vai deixar aqui, pessoal. Deixa eu só limpar aqui, ó. Deixa eu só ver se eu consigo. Não consigo limpar agora porque eu deixei as marcas, né? Ó. Mas eu vou destacar ela aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Vou manter aqui. Só rapidamente, eu vou apagar essas marcações e aí o projeto novamente fica mais fácil. Então, olha só. Então, da onde saiu aqueles 504 que estão lá? Você já deve estar vendo aqui, ó, no rodapé. Olha ele aqui, ó. Salário normal, certo? Salário normal é 100 a hora extra. Quanto que ganha? R$ 504 por funcionário por mês, certo? Então é daí que veio esses 504, certo? Então eu vou avançar lá naquelas anotações que eu havia feito. Bom, vou ir lá rapidamente. Estou quase concluindo aqui. Então, nesse caso, 21 costureiras que vieram daqui, né, ó, vieram daqui, ó, vezes 504. 21 vezes 504, qual que é o meu gasto aqui com mão de obra em janeiro? 10.584. Então, veja só, eu tenho um gasto de mão de obra de R$ 10.584. R$ 10.584, certo? Aqui, ó, eu tenho um gasto de matéria-prima de 105.600, tá bom? Então, veja aí que os custos estão diminuindo. Mão de obra demitida. Bom, tem outra questão também que é importante. Você tinha 40, certo? Eu até coloquei 20 aqui, né? Ó, porque o número dava quebradinho, tá? Então,
Eu estou partindo do princípio que eu vou demitir 20 costureiras. Então, eu tinha 40, eu vou ficar com 20, né? Então, eu vou demitir 20 costureiras. Poderia ser 19 aqui também, tá? 40 menos 20, então significa que eu vou ter que desligar 20 costureiras. Quantas costureiras eu vou demitir? 20, certo? Qual que é o valor da demissão? R$ 650 por costureira. Então, você quer mandar ela embora? Você pode mandar. Quanto é que custa? 650. Da onde saiu esse 650? Da tabela. Que tabela? Aquela tabela inicial. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Lembra que eu falei que aquela tabela que você precisa pegar do RH, com a área de compras, com o pessoal de armazenagem? Essa tabela lá é vital. Né? Ó. Então, olha só. A demissão, tal, a demissão, ela é de quanto? 650. Então, lá, para demitir um colaborador, custa R$ 650. Então, vamos avançar aqui, ó. Vamos avançar rapidamente. Só mais um pouquinho. Aí, 650 vezes 20, 13 mil, certo? Posso também fazer isso daqui, ó, vezes 19, até para ficar um pouco mais lógico. Vamos consertar? Vamos. Vou aproveitar aqui que eu estou fazendo com vocês aqui e vou consertar acidentalmente, né? Eu deixei 20, mas eu vou fazer com 19. Então, olha só, 650 vezes 19, 12.350. Então, significa o quê? Ó? Esquece esse 20, porque é assim, né? Ó, 40, tá? Você vai, teoricamente, ficar apenas com 21. Então, significa que você vai demitir 19 costureiras, certo? Então, aqui, ó, esquece isso aqui, fica 12.350. Beleza? 12.350. Isso aqui eu vou corrigir na hora de mandar para vocês o arquivo, tá? Então, você vai ter 19 colaboradores desligados. Bom? Então, 12.350. E aí o estoque, que é a última parte que eu gostaria de destacar aqui. O estoque, tá? É o quanto de material vai para a estrutura de armazenagem. Então, são 20 unidades. Por quê? Quanto que eu vou produzir? Vou produzir 3.520. Qual que é a minha demanda? 3.500. Então, 3.520 menos 3.500 sobra 20, que é esse cara aqui, ó. Isso aqui é o que eu produzi, isso aqui é a minha demanda. Onde está um e onde está o outro? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, eu vou te mostrar onde é que está esse número aqui, ó, 3.520. Vamos voltar aqui, ó. Opa, avancei um pouquinho, não é isso? Vou mostrar aqui para você, ó. Olha só, o que eu coloquei aqui. Lembra que eu falei? Considerar perdas e falhas? Olha o 3.520. E onde que está o 3.500? Né? 3.520, eu vou fazer aqui de novo com a caneta para você ver. Ó. Olha ele aqui. E agora, olha aonde está a minha demanda para o mês de janeiro. Olha aí, ó, os 3.500. Está aqui, né? Ó. Olha ele aí, 3.500. Certo? Então, avançando um pouquinho, se eu produzir somente um pouquinho a mais, porque eu não quero formar estoque, né? Então a conta fica 3.520, que é o que eu produzi, menos a demanda, 3.500, 20. Quanto que custa armazenar? R$2. 20 vezes 2, R$40. R$40 por mês. Então, veja aí que é um valor bem pequenininho, né, pessoal? Bem menor do que aquele monte de material acumulado em estoque. E aí, para concluir, tá? Depois de passar por esses 5 passos da estratégia 2, a gente vem aqui, ó, e faz os resultados. Então, vamos analisar aí, ó. Qual foi minha receita? Foi de 210 mil. Continua sendo um bom número, né? Qual foi meu gasto com matéria-prima? 105.600. Qual foi minha mão de obra? Meu gasto? 10.584. Demissões. Aqui está errado, né? Então, necessariamente aqui, ó,
O valor é aquela continha que eu tinha feito aqui, ó, 12.350. Então, fica 12.350, tá? O estoque, R$ 40. Agora, vamos fazer a conta, porque se eu mudei aqui, automaticamente aqui também vai mudar. Então, eu vou fazer o ajuste aqui. Eu vou pegar até a caneta azul e deixar no esquema aqui para trocar o valor final. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a continha. Eu tinha 210 mil de receita. Então, vou colocar aqui, ó, 210 mil menos 105.600, certo? Menos 10.584, certo? Menos, aí aqui que muda, né? Ó, 12.350, que é esse valor que você está vendo aqui que eu fiz agora. Menos 40 reais. Quanto que deu? Ó? 81.426 reais. 81, né, ó, 81.426 reais, ok? Então, veja aí a diferença brutal da estratégia 1 para a estratégia 2. O que eu fiz aqui na estratégia 2? Na estratégia 2, eu diminuí o número de funcionários, tá? Eu diminuí o estoque, né? E automaticamente eu tive um ganho de 81.426. É bem verdade que eu gastei bastante com matéria-prima, né? É bem verdade também que eu gastei ainda com mão de obra, mas isso reduziu significativamente, certo? Então, ó, a redução que eu tive aqui, ó, tá? Me possibilitou ter um lucro, ou seja, eu ganhei 210, eu paguei aquilo que eu precisava e fiquei com 81, certo? Agora, na estratégia 1, a gente tem uma situação difícil, né? Ó? Porque, veja só, aqui na estratégia 1, só a matéria-prima, ela já consome muito da minha receita. Só a mão de obra, ela já consome o dobro daquilo que eu tenho lá na estratégia 2. E o meu estoque por tabela também aumenta. E aqui, ó, veja que eu não tenho, tá? Ó, eu não tenho nenhuma receita e nenhum lucro. Eu tenho receita, aliás, mas eu não tenho, tá? Ó, não há lucro. Pelo contrário, eu tenho que tirar do bolso ainda 18.200 para pagar tudo que está em vermelho aí, ó. Então, essa é uma questão bem delicada, tá bom? Então, isso aí que você viu, que eu estou explicando aqui, é o que eu chamo de planejamento agregado de valor na produção. É um assunto muito importante que a gente tem que ter ciência de como funciona, tá bom? Qual que é o desafio? O desafio é você aplicar tanto a estratégia 1 e a estratégia 2 para os próximos meses. Então, aqui, ó, esse aqui em janeiro já está ok. Eu já fiz, certo? Então, esse aqui já está ok. Agora, você tem que aplicar isso para esses valores aqui, ó, de fevereiro até dezembro. E aí, para fazer isso, o que eu tenho que levar em consideração? Algumas coisas. Primeiro, a demanda está aqui, ó, tá? Os dias úteis que mudam, que estão nesta coluna, mais aquela tabela que está lá no início. Que tabela é essa? Eu vou até trazer ela para cá para você poder entender um pouco melhor. Então, eu vou até manter aqui, ó, só para concluir, eu vou até manter isso aqui e eu vou trazer a tabela que eu estou falando para vocês. Deixa eu só pegar aqui essa tabelinha do começo que eu apresentei aqui para vocês. Deixa eu só verificar aqui se ela vai possibilitar ou não. Ixi, acho que agora deu aquela travada violenta, porque faz horas que eu estou falando aqui, já tem 1h30, mas a ideia é que você pegue aquela tabela de custo, né?
Deixa eu só verificar se eu consigo trazer lá para cá. Então, deixa eu dar um Ctrl C. Vou lá no último slide, né? Ó, é esse último que eu queria apresentar para vocês. E aqui eu vou colocar aqui um colar, vou colar com uma imagem. Não importa que ela fique pequenininha, só para você saber que eu me refiro a esta tabela aqui. Deixa eu só jogar esses dados aqui um pouquinho para cima. Vou aproximar ela aqui, ó. Isso, essa aí, ó. E aí aqui, esse recurso aqui eu vou apagar aqui para fazer de novo. Então, olha só. Bom, então, rapidamente aqui, pessoal, vou projetar na tela, vai ficar um pouco melhor. Então, vamos lá. Então, atividade 1. Amanhã a gente vai ter uma outra relacionada a esses contextos. Aqui, ó, ok, eu já fiz. A atividade necessariamente consiste em você fazer isso para os próximos meses. Fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro, certo? O que você tem que levar em consideração? Abrir o modo legenda aí, né? Que beleza. Deixa eu só voltar aqui. Só um minutinho, pessoal. Esbarrei na tecla errada. Olha lá. O que você tem que levar em consideração? Você tem que levar em consideração, né? Ó, então, janeiro já está ok. Eu fiz o meu exemplo aqui para você. Você vai ter que fazer a mesma coisa de fevereiro até dezembro, certo? Você tem que levar em consideração primeiro que, ó, a demanda que muda, os dias úteis, que aqui era 21, nos outros meses não são 21, pode ser diferente o valor. Você tem que levar em consideração a tabela de custos existentes, que é essa, tá? E aí, quando você pega essa tabela, né, mais essas aqui que é a demanda, tá? Você tem que aplicar as estratégias 1 e 2 e verificar se dá prejuízo ou se dá lucro, para você saber exatamente se vale a pena produzir com menos gente e menos estoque ou não. Produzir com mais gente, mais estoque ainda te dá algum lucro, se possível, tá bom? Então, esse é o objetivo, tentar fazer exatamente de fevereiro a dezembro. Precisa ter pressa? Preciso fazer tudo para essa semana, para a semana que vem? Não. A ideia é que você faça isso de forma tranquila, né? Quando eu digo tranquila, não é não fazer, mas é fazer de forma pausada, de forma devagar, buscando entendimento, pegando os exemplos dos slides e construindo de fevereiro a dezembro para você comparar a estratégia 1 e a estratégia 2, com mais pessoas e mais estoque, com menos pessoas e menos estoque. Lembrando sempre que de um mês para outro, quando você falar da estratégia 2, você vai ter que contratar e demitir pessoas. Então, você tem custo para contratação e demissão que estão nessa tabela aqui, ó. Então, você precisa levar em consideração isso para ver se vale a pena, né? Se vale a pena a estratégia 2 ou se vale a pena a estratégia 1. Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje, né? E aí, com base nessas informações, gostaria de ouvir aqui, acho que é só a Paloma que está online aqui no momento, se existe alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao que foi falado. Não, professor, entendi. Beleza. Bom, então assim, né? Paloma e demais que talvez vão assistir essa gravação. Eu vou disponibilizar esses arquivos e a gravação para que vocês tentem fazer os exercícios de fevereiro a dezembro, tá? E amanhã eu vou tratar aqui a questão de custos com armazenagem. Na quinta-feira, nós vamos exatamente fazer um plantão de dúvidas, né? Mostrando um pouquinho aí a resolução desses exercícios e dos exercícios passados anteriormente, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu me coloco à disposição para ajudá-los, né? Recomendo que vocês façam essas atividades e amanhã eu trago aqui a explicação sobre a armazenagem, que é algo muito simples, que nós já falamos lá no começo do curso, mas nós vamos resgatar essas informações para poder fechar os assuntos do curso, tá bom? É isso. Agradeço a Paloma pela atenção até agora, os demais também, que talvez estejam assistindo a gravação depois, e a Pamela que estava por aí também, eventualmente acho que precisou sair, tá bom? Mas
É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. E é isso. Amanhã estamos aqui de novo por volta das 2. Tá certo, Paloma? Obrigado Tchau, pela sua professor. atenção. Obrigada. Tá, joia? Muito obrigado a todos aí e até mais. Uma boa tarde, cuidem-se e até mais.